Muito bem, seja bem-vindo ao nosso vídeo que vai falar para você as tendências do marketing médico para o ano de 2025. Nós vamos tratar aqui sobre aquilo que você tem que estar, no mínimo, sabendo para não ficar para trás, trabalhando com o marketing do seu consultório, da sua clínica, no próximo ano, ou se você já está assistindo em 2025, neste ano de 2025. Muito bem, eu quero começar com um ponto que é fundamental e que a maioria dos médicos e clínicas não cuidam, que é trabalhar com marketing baseado em dados reais. Quando eu falo de trabalhar com marketing baseado em dados reais, eu estou falando de ter controle de informação daquilo que acontece no marketing e também que acontece no consultório, de toda a jornada. É possível, isso é um ponto que eu preciso deixar claro para vocês, é possível mapear tudo isso. Por quê? Se você faz anúncio na internet e não consegue mapear qual é o resultado, se você faz ações no Instagram e não consegue mapear qual é o resultado, você certamente está botando dinheiro fora em algum lugar. Não há possibilidade de se trabalhar com marketing sem olhar para os dados. Eu preciso entender se o lead que está chegando, que é o contato, que está chegando, por onde ele veio, se ele está convertendo, aqueles que convertem vêm por qual canal, aqueles que chegam e não convertem vêm por qual canal de aquisição, porque possivelmente ou a campanha que o recebeu ou algum processo no atendimento, enfim, em algum momento nós teremos um gargalo ali para corrigir. Se você não tem dados, você joga no escuro. E isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Nós sabemos bem que controlar todos os dados pode parecer um pouco complexo, mas com as ferramentas certas, isso é possível e eu digo mais, isso é muito importante. E aí eu digo mais para vocês. Quando vocês fazem campanhas, vocês têm que ter noção se aquela campanha está dando o retorno financeiro adequado ou se está só gerando leads em volume que não qualificam. Ainda, algumas campanhas vão se mostrar muito funcionais em determinados horários e dias da semana, então eu preciso também ter esta informação, esses dados, para poder dizer, essa campanha eu preciso rodar ela apenas nos finais de semana ou apenas em alguns certos horários. Porque senão eu estou jogando uma propaganda, é como se eu estivesse, por exemplo, jogando uma propaganda para quem gosta de futebol no horário da novela. Estou jogando para o público errado. Eu tenho que cuidar disso. Então, os dados, eles são muito importantes. E para que os dados sejam visualizados por você, pela sua equipe de marketing, para quem gerencia o seu consultório ou clínica, é importantíssimo pensar em um CRM, que é um software de Customer Relationship Management, ou seja, gerenciamento do relacionamento com o consumidor, com o cliente. E aí nós precisamos deste software estar adaptado para a sua realidade. Existem muitos softwares no mercado que funcionam muito bem, mas são muito complexos. Então nem sempre o melhor software pode ser o melhor para a sua clínica. No caso da clínica, em especial, um software que conecte-se com o atendimento do WhatsApp, Instagram, os canais de aquisição, eles são melhores do que um grande software que não faça esse ponto. E às vezes dá para conectar com o prontuário, às vezes não dá, mas o caminho do lead ele precisa ser muito bem visualizado. E aí eu já fico aqui com a pergunta para você. Esta tendência está sendo aplicada pelo seu consultório ou clínica? Falo isso porque quem aplica isto está economizando dinheiro, não deixando escorrer dinheiro pelo ralo e pegando o dinheiro e colocando no lugar certo, que são as campanhas que dão o retorno financeiro. Então, essa primeira tendência é muito importante para a clínica que não quer botar dinheiro fora. Segunda tendência que eu quero trazer para você é a tendência da inteligência artificial. Andrew, mas essa é uma tendência já ultrapassada. Não, não é. Porque a inteligência artificial é muito recente, claro que ela já era tendência no passado, mas a gente hoje tem alguns cenários diferentes que nós temos que nos atentar. Em reuniões com alguns médicos e clínicas, eu já escutei de alguns que não gostariam de usar a inteligência artificial porque as pessoas preferem ser atendidas por pessoas. Eu concordo, eu também prefiro ser atendido por pessoas.
mas um pré-atendimento pode ocorrer através da inteligência artificial. E esse pré-atendimento vai economizar o tempo da sua secretária. E eu não sei se isso está acontecendo com você, mas os médicos que a gente atende aqui, que estão prosperando, a primeira dor da prosperidade do médico é que a secretária fica sobrecarregada. E aí a dor é, transformo ela numa concierge ou deixo ela aqui e contrato uma vendedora? É geralmente essa frase de dúvida que surge quando a coisa começa a decolar. E aí eu digo para vocês, se nós tivéssemos um trabalho de boot, filtrando, já qualificando o paciente, entregando mais redondinho para a secretária, ou mesmo resolvendo algumas coisinhas que não são necessárias ela utilizar, a gente poderia adiar um pouquinho essa dor, ou organizar melhor para que as coisas fluam melhor, mesmo com mais de uma pessoa, com uma concierge, uma secretária, e isso ajudaria muito o fluxo de trabalho, e é muito mais barato do que contratar uma pessoa usando uma ferramenta adequada. Então, essa já é uma tendência para aquelas clínicas e médicos que estão antenados em crescimento. Nós temos várias outras inteligências artificiais, né? E aí nós, obviamente, você já deve conhecer o ChatGPT. O próprio ChatGPT já tem alguns pacotes, né, que você paga $20, melhor dizendo, por mês, ou até mais, $200, para utilizar versões mais premium do ChatGPT. E eu digo para vocês, ainda assim é bem mais barato que contratar alguém e é uma ferramenta que pode ajudar muito, tá? Muito mesmo. Claro que a inteligência artificial não vai fazer tudo. E aí, um erro que eu já observei em alguns médicos é querer trocar a inteligência artificial por algumas funções muito, assim, estratégicas. Pensar, por exemplo, no marketing. A inteligência artificial vai ajudar muito a equipe de marketing a trabalhar, mas o pensamento estratégico tem que estar muito ligado ainda à estratégia que você quer seguir e não apenas a um robô. Então nós temos que ter alguns cuidados, mas com certeza, usando a ferramenta certa, a inteligência artificial vai ajudar. E aí tem várias ferramentas, a gente usa muito o Boot Conversa para fazer um pré-atendimento, né, principalmente em clínicas. Nós temos aí o próprio ChatGPT que trabalha muito bem, alguns CRMs que conectam com o ChatGPT funciona excelentemente, porque o CRM ele vai atender, qualificar o paciente e aí depois segue o trabalho da secretária. Vai ajudar bastante o fluxo de trabalho no consultório ou na clínica. Mas antes de seguir para a próxima tendência, não esquece de se inscrever aqui embaixo, tocar o sininho e compartilhar com colegas que precisam ficar ligados nestas dicas. E seguindo as tendências, nós não podemos deixar de falar da educação ao seu paciente. Isso trabalha muito o posicionamento que você vai ter nas redes sociais. Veja, a comunicação precisa ser muito clara e muito fluida. Você precisa se comunicar. Essa tendência não é nova, mas ela é urgente para muitos e muitos médicos e clínicas que também querem se posicionar. Quando eu falo de clínica, já sempre vem a pergunta, mas como fazer isso com a clínica? Porque nós temos lá 7 médicos e nem todos gostam de aparecer. Beleza, mas não precisa do médico aparecendo. A clínica tem que ter o seu posicionamento. E sim, se possível, de vez em quando, os médicos têm que aparecer para, né, mostrar quem são os profissionais que atendem nessa clínica. Acho que é bem importante vocês entrarem num acordo nesse sentido. Mas não precisa aparecer o tempo todo. E aí pode ser um gerente da clínica, um funcionário, alguém da equipe de marketing que possa designar para fazer esse movimento de comunicação. É muito importante cuidar o posicionamento. Veja, se você quer se comunicar com as mães e pais, né, pode ser os pais, de crianças de uma clínica pediátrica, se você aparecer muito formal, gravatinha, muito distante, você não vai conectar bem com este público. É nesse ponto que eu falo. E a gente sabe que você está sempre muito bem vestido, de gravata, muitas vezes, sempre até no consultório, é o seu costume. Mas cuide para que isso não gere barreira de comunicação. Cuide este posicionamento. Você não precisa estar de qualquer jeito. Você pode estar com uma boa roupa, mas não precisa ser aquela que vai criar uma barreira de comunicação forte com o interlocutor. É importante, sim, se comunicar e educar
o seu paciente. Quando eu falo em educar, não é dar consulta pelo YouTube ou Instagram. É fazer vídeos coesos que comuniquem informações relevantes e que ajude aquele internauta a entender que você é a autoridade naquele assunto e que você ajuda as pessoas. E aí tem um outro ponto bem importante: os múltiplos canais de marketing que a gente pode utilizar para uma mesma comunicação. Veja, eu não posso me comunicar no canal, aqui no YouTube, e depois eu estou lá no Instagram falando de coisas totalmente opostas ou diferentes. Eu não posso ser um num canal e outro no outro canal. Tem que ter coesão para que a gente converse coisas similares, assim, muito próximas, em todos os canais, para que as pessoas te enxerguem com a mesma autoridade. Uma vai confirmar a outra. Isso é o que acontece na maioria das vezes. E um canal que muitos não dão bola, e aqui os médicos que a gente atendeu e atende sabem o quanto isso dá certo, é fazer um bom trabalho de blog, que é também uma comunicação de educação. Um trabalho de blog bem feito dá muito resultado. E quando você começa a aparecer bem posicionado no Google, os seus colegas médicos vão te procurar e dizer: olha, te encontrei nas primeiras páginas. Você vai escutar umas piadinhas que você virou blogueirinho, vai. Mas isso é sempre o sinal de que está dando certo. Vamos para a próxima tendência. Atendimento com boa impressão, do começo ao fim. Para lá, o que tu está querendo dizer com isso, André? Eu, como consumidor, estou bastante acostumado a me frustrar com alguns atendimentos, e independente se é na área da medicina e saúde ou não, e ter uma má impressão daquele produto ou serviço graças a um ponto do processo. Eu vou dar a minha experiência no ano que passou, que tive quando precisei procurar um médico para tratar uma dificuldade de pressão alta. Quando eu entrei em contato com a secretária do médico, ela gritou comigo. Como assim ela gritou comigo? Ela gritou, mas não gritou com a voz, ela gritou com o teclado. Eu entrei em contato pelo WhatsApp e ela falou comigo o tempo todo com caixa alta. O que é, se você não sabia disso, a mesma coisa que gritar com alguém. Quando você quer falar alto, dar uma entonação de voz alta, você liga o Caps Lock e solta o verbo. E a secretária fez isso simplesmente em algum momento, porque depois falou normal, né, baixou o Caps Lock ali e continuou escrevendo normal, possivelmente porque ela estava fazendo uma tarefa em algum aplicativo que digitava tudo em maiúsculo. Ok, o atendimento foi ruim, demorado, entrei em contato no início da tarde, respondeu no final da tarde, não consegui marcar consulta naquele dia, tive que esperar o dia seguinte e assim, é porque eu queria muito ser atendido por aquele médico, porque senão eu teria procurado outro e teria sido atendido por outro médico. E eu digo para vocês, é um ponto do processo, mas é você que está atendendo mal, não é a secretária, porque é a sua secretária. E isso eu falo bastante, a gente tem um curso Secretária Médica de Sucesso, né? Não estou aqui para vender o curso, tá, pessoal? Mas é importante dizer, este curso eu treino as pessoas, as secretárias, para que elas mantenham uma coesão na comunicação e uma qualidade e evite desperdiçar o tempo e dinheiro, né? Porque você gastou, investiu para conquistar aquele lead, então o tempo daquela pessoa e o seu ir por rala abaixo. Nós temos que ter muito cuidado com isso e essa é uma tendência cada vez maior. Se você quer imprimir qualidade, poder valorizar a sua consulta, cobrar bem de verdade, você não pode somente estar muito bem vestido e estar muito bem posicionado nas redes sociais. Você tem que atender bem. Porque quem vai colocar dinheiro no consultório passa por uma jornada de compra e essa jornada tem que ser impecável. Da aquisição do lead ao agendamento e o seu atendimento e o pós. Isso é muito importante. E essa é a tendência que vai diferenciar muitos médicos e clínicas por aí, eu tenho certeza que sim. Então, antenado neste, vamos para a última tendência que eu quero trazer para vocês aqui no marketing médico de 2025. Mobile First. Em primeiro lugar, mobile. Esta é uma revisão que você tem que fazer no seu marketing para que em 2025 você não fique para trás
por estar olhando as coisas com olhares de antes. Nós precisamos entender que o seu site, ele é primeiro visitado no celular. 90% da maioria dos que a gente atende, pelo menos eu posso dizer, 90% das visitas vem via mobile. Ou seja, muitas vezes a gente está preocupado de como o meu site está no computador. Legal, tem que se preocupar mesmo. Mas a maior preocupação está na experiência mobile. E aí nós temos várias ferramentas que podem nos ajudar. Existem ferramentas, para vocês terem uma ideia, que mostra aonde os usuários ficam tocando no celular, até onde eles visualizam. Então, muitas vezes você tem um site com muita informação, você vai descobrir que da metade para baixo ninguém vai. Eu preciso reformular o meu site para fazer com que a utilidade dele para o usuário seja, de fato, relevante para você construir uma audiência que vá contratar os seus serviços. Eu preciso ver isso. Então, é muito comum que de tempos em tempos, anota essa, você precise revisar o seu site e descobrir se ele está adequado ou se não está na hora de fazer uma repaginação no mesmo. É muito importante esse detalhe. Anota isso. Tem gente aí com um site há 5 anos que o site já não serve para muita coisa. Ele precisa ser responsivo, mas ele tem que olhar primeiro para o mobile. Isto é importantíssimo. E aproveitando que eu estou falando de site, cuidem, porque a hospedagem que o site de vocês está, você tem que ter velocidade. Se você não tiver velocidade, você pode estar deixando muitos usuários sem visitar o seu site, porque ele não tem nem paciência para entrar no site devido à demora. Isso também é algo bem importante. Existem ferramentas como o GTmetrix, o próprio Google Speed, ele vai mostrar a velocidade de acesso ao seu site. E isso pode interferir pode ser alguns pontos a melhorar que você vai encontrar, como por exemplo, a hospedagem do site, a linguagem de programação que ele foi feito, se é um site mais antigo, se precisa de atualizações. Então tem várias técnicas aí que podem ser aplicadas para deixar o seu site mais rápido. E quando eu falo em site, muitos falam assim, mas ainda se usa site? Gente, por favor, claro que se usa site. E eu posso dizer para vocês que quem está utilizando direito o site está vendo o resultado que dá o orgânico. Nós temos muitos médicos, eu fiz reunião com uma semana atrás, fechamento de ano, e ele me comentou o quanto veio de um determinado procedimento que ele fatura numa média de uns 12 a 13 mil reais por procedimento, simplesmente por estar bem posicionado no orgânico. Vou dizer para vocês, era em torno de 4 por semana, foi o que ele me trouxe. Pensa, 12 mil reais vezes 4 por semana. Então, isso é o valor por semana. Eu não preciso nem dizer para vocês o quanto vale a pena investir num site e trabalhar estratégias que levem conteúdo de qualidade, vai conectar com aquela outra tendência que eu comentei com vocês, e que faça diferença na vida das pessoas, porque é isso que o site proporciona. Gerar diferença na vida dos outros vai gerar retorno para o seu consultório clínico. Muito bem, chegamos ao fim das tendências, mas não esqueça, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de médicos para mostrar a estes colegas o que vocês estão deixando passar. Não deixe para depois para aplicar essas dicas destas tendências de 2025 na sua clínica, no seu consultório. E não deixe de seguir o canal aqui da ParqueMed, porque novos vídeos de marketing médico estão sendo lançados com frequência e vão ajudar você, eu tenho certeza. Um grande abraço, nos vemos em breve, fique com Deus.